Cadê? Vamos, bora lá. Eu já expliquei essa primeira parte aqui, que é a semana 1, e eu vou dar um resumão. Uhum. Que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés, né? Para descrever a criação do mundo, de como foi feita a criação do mundo, né? Deu ali origem ao pecado, o dilúvio, as histórias de Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, o povo do Egito ali. O propósito do livro é realmente, Maria, mostrar que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é Uhum. o criador dos céus, da terra, né? Ali explica como ele fez cada dia da semana, os 7 dias da semana foi um dia que ele criou algo. No 7º dia, ele descansou. Ele tirou um dia para o descanso, né? Então, você vê o tanto que o descanso, o desfrute, ele é importante na nossa vida. E ele fez todo o procedimento depois do pecado para poder salvar a humanidade, né? O livro de Gênesis, ele está lá no Antigo Testamento, ele tem 50 capítulos, né? O nome de Gênesis significa origem, início de tudo, né? E o Moisés, ele escreveu esse livro enquanto o povo viajava pelo deserto. Ele escreveu com direcionamento do próprio Deus para escrever esse livro, tá? É, Quando você tiver dúvida, você pode ir perguntando, tá? Ok. Gênesis, ele conta como Deus criou o universo, a forma, formou a mulher, o homem quer dizer primeiro, ele criou o homem. Essa parte você já sabe ou não? De. Hã? A parte, qual é a parte? De criação da Sim, terra, essa parte eu sei, sim. da criação do homem, a mulher, é, ele, é, ele fala sobre o primeiro pecado, por que que Adão e Eva pecou, né? Eles pecaram Uhum. porque Eva queria ser igual a Deus. O pecado de Eva foi o quê? Ter cometido o pecado de querer ser igual a Deus, né? Ali o orgulho do coração de querer, não. Se Deus ele tem todo o conhecimento, eu também quero ter. E ontem eu peguei um insight muito legal com a Angelina que ela me ensinou, ontem ou anteontem, não sei. Ela falou sobre Deus, ele fez o homem para ter intimidade com Deus, ser amigo de Deus, ele tá próximo, porque o intuito de tudo foi o quê? Deus criou o homem para ter proximidade, relacionamento com Deus. Não é relacionamento igual homem e mulher, é um relacionamento de amizade, Amizade. sabe, de amigo íntimo. Confidente. Uhum. E exatamente. Só que Deus ele viu que o homem estava sozinho e fez nós mulheres da própria costela. E ali o que que aconteceu? Deus ele fez o homem e fez nós mulheres como coadjuvante ali do homem, né? Só que nós em si, o ser humano, a mulher, ela quis ter aquela proximidade também que o próprio homem tinha de Deus. E aí por esse desejo veio a pecar ali e trouxe a condenação para o mundo inteiro, né? E aí nós vemos que o livro descreve, além disso tudo, o dilúvio, o porquê que veio o dilúvio, Noé, Torre de Babel. A Torre de Babel também é bem interessante a gente conhecer essa história. Mas aqui depois você dá uma lida nessa história, tá? Eu Ok. vou começar aqui, e aí eu coloquei bem detalhadamente aqui para você, de Gênesis 1, separando as principais histórias, que é a criação do mundo aí no primeiro, no terceiro ali, a gente vai ver que Adão e Eva pecando, sendo expulsos do jardim. Então, ou seja, aquele jardim perfeito, onde os animais conviviam todos juntos, um sem matar o outro, né? O ser humano, ele vivia junto com todos os animais. E ali era uma unidade, era uma pacificação, era algo glorioso, era uma bênção. Por quê? Deus, ele descia no jardim todo fim de tarde para estar com o ser humano. Infelizmente, isso foi cortado, toda a beleza, toda aquela virtude do jardim foi cortado por causa do pecado. E ali Deus colocou anjos, querubins ao redor do, de, do jardim do Éden, né? Ele colocou querubins para proteger, para que ninguém entrasse mais naquele jardim, tá? Então foi proibido ele, ninguém nunca mais entrou naquele jardim. É, e aí houve o pecado, uma condenação para o mundo inteiro. Ou seja, por que a gente sofre hoje? Por causa do pecado que eles cometeram. Por causa do pecado. Então, ali no verso 4, ali, Adão e Eva
foram expulsos, e aí Deus ele condenou o ser humano, que ele teria que comer do fruto do seu suor, né? Ele teria que trabalhar para ter o seu retorno. E a mulher, ela teria ali dores de parto, né? Mais dores de parto, ela sofreria no parto e ela teria. Nossa, esse sofre mesmo. É um sofrimento. E aí, isso foi uma maldição por causa do pecado. Porque a gente poderia ter filho ali, só um incômodozinho já era. Então, por causa disso, a gente foi condenado ali. E ali tem uma descrição que Deus já fala que enviaria o seu filho. Olha só, no verso 3, 16, 19. Porém, Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, indicando um futuro redentor, que é Jesus, né? Ou seja, lá desde Gênesis ele já faria que a mulher, ela esmagaria, através da descendência dela, esmagaria a serpente, que no caso enganou ela, né? Que é Satanás. E lá no quarto, Adão e Eva tiveram filhos, depois que eles foram expulsos, eles tiveram Caim e Abel. Essa história, não sei se você já ouviu falar. Sim. Caim e Abel. Então, um certo dia, Abel resolveu fazer uma oferta para o Senhor, e ele ofereceu ali, e Caim também quis ofertar, só que Caim pegou qualquer coisa e ofereceu a Deus. Abel deu o seu melhor, né? Porque era dividido ali entre as tarefas, imagina muitas terras, você tinha que cuidar do animal, tinha que cuidar da terra, cada um cuidava de uma coisa, mas não foi a oferta em si, foi o coração deles. Abel entregou o melhor, Caim entregou o pior. E o Senhor se agradou, e Caim teve inveja do seu irmão e foi lá e matou ele, gerando mais uma maldição para a terra. Mais uma maldição. E o que aconteceu? Quando Caim matou Abel, a terra clamava pelo sangue de Abel, porque era um sangue inocente. E automaticamente, o que aconteceu? Foi a Caim, né, que matou, foi amaldiçoado pela sua atitude de poder, de ter matado seu irmão. Só que Deus ele derramou uma maldição sobre Caim. Quem matasse ele seria amaldiçoado 7 vezes mais. E assim por diante. Quem matasse a pessoa que matou Caim ia ser amaldiçoado 7 vezes mais. Meu E Deus. isso foi, imagina, 7 mais 7 mais 7 mais 7, 7 mais 7, 14, com mais 7, 21, com mais 7, não sei o quê. E era uma maldição. É por isso que hoje, nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas amaldiçoadas, com muitas doenças, com pessoas que morrem cedo, com maldições hereditárias. É por isso, porque a maldição foi uma sobre a outra. Meu Por quê? Deus. Caim teve que ser marcado. Olha só, Deus é tão generoso que mesmo Caim fazendo o que ele fez, ele colocou uma marca em Caim, para que qualquer pessoa que visse Caim automaticamente não matasse ele, pelo fato dele de saber que quem matasse ia ser amaldiçoado. Só que houve um cara que foi lá e matou. Meu E aí Deus. esse cara foi amaldiçoado. E quem matou esse cara foi lá e é amaldiçoado mais ainda. E aí virou a bagunça que hoje nós vemos de mundo e confusão e doideira toda. Por isso que é bom ler a Bíblia, porque a gente vê o fundamento de tudo que acontece nessa terra. Entende? O fundamento de todos os problemas que surgiu foi através, a Bíblia descreve tudo exatamente. E aí no verso 5 e 6 ali a gente vê a corrupção que assola a humanidade, que é a morte de depois, né, que Abel morreu, Adão e Eva tiveram outro filho que se chamou Sete, né? E a descendência de Sete foi obediente ao Senhor, né? E essa geração de Sete foi a que Deus salvou a geração, a terra, entendeu? Ou seja, a descendência veio Noé, na verdade olha só, veio Adão e Eva, Caim e Abel, Abel morreu e veio Sete. Depois de Sete, ele teve uma geração que adorou o Senhor, que confiava em Deus, vivia ali com Deus. Ele teve a Enoque. A história de Enoque é muito legal, porque Enoque ele foi tão fiel ao Senhor, ele amou tanto a Deus, que Deus ele tirou ele da terra. Não matou nem nada. Pegou Enoque e levou para ele. Sem sofrimento. Sem sofrimento nem nada. Não passou pela morte nem nada. Deus só pegou ele, arrebatou ele para a eternidade. Direto. De tão coração no Senhor que ele tinha. Entendeu? Olha só que doideira. Eu queria ter sido essa pessoa. E levado ali sem experimentar a morte.
E aí, no capítulo 6, diz que a humanidade se afastou de Deus de novo. E a humanidade se espalhou, deixando o coração profundamente de Deus triste. E aí Deus decidiu destruir a humanidade por causa do dilúvio. Eu fico imaginando o coração de Deus assim nesse tempo. Eu não sei se você consegue ter essa ideia, mas eu fico imaginando o coração de Deus nessa época, pensando, Deus lá em cima falando, caraca, eu fiz de tudo por esse povo, ele só me decepciona, eu vou acabar com todo mundo e tô nem aí. Só que ele olhou para a terra e viu uma pessoa que agradou o coração dela, que foi Noé. Então, por amor de Noé, ele escolheu salvar Noé, sua esposa e seus 3 filhos. Só que os 3 filhos de Noé eram obedientes, só que eles se casaram com pessoas que não eram filhos de Noé. Então, pegou aquela raiz de pecado, né? Aquela raiz de pecado. E o que aconteceu? Noé fez, ele ficou quase 100 anos construindo a arca. E olha, naquela época não chovia. O que acontecia era que o orvalho alimentava a terra com sua umidade. Antigamente, nessa época, não chovia. Então, como que você ia fazer uma arca falando que Deus ia mandar chuva? Você nem sabia o que era chuva. Pois é, Você já parou para pensar nisso? Tanto que Noé foi fiel e obediente. verdade. Construiu a arca, salvou sua família, salvou os animais. E essa história mostra a justiça de Deus, né? Assim, a gente vê a misericórdia de Deus sobre aquele que é fiel ao Senhor. Deus, ele destruiu a humanidade todinha, toda. O topo mais alto do mundo, que é o ponto do Everest, é o mais alto do mundo, ele foi totalmente coberto pelo mar, pela água. Então, assim, a gente vê, de fato, como é a grandeza de Deus. E só uma barquinha lá no meio dessa multidão de de água, nós vemos uma barca lá, com todos os animais e a família de Noé lá dentro, que Deus poupou, né. Eu fico pensando que eles devem ter passado por muita dificuldade, que eles ficaram mais de 1 ano dentro dessa barca sem ver o sol. Meu Deus. Você tem noção? Nossa, muito tempo. Muito tempo. É muito tempo. Você não tá entendendo, é muito tempo mesmo. E assim, o que que eu quero te dizer com isso, né? Essa história a gente vê muito o Senhor nisso, mas também vê o que tristeza é quando é o homem se afastar da presença de Deus, entendeu? O que que é, que tristeza que é para o Senhor quando a gente se afasta dele, tá? E aí eu vou para a próxima história, porque como que você vai entender? É legal na hora que você for ler a Bíblia, você vai ver que quando Noé, eles estavam construindo, Noé foi muito debochado, né, ele viveu muita perseguição ali, muito as pessoas zombando da cara dele, falando: "Você tá maluco, você tá doido, você pirou, você tá com problema de cabeça, né, você construiu uma arca, que chuva, que é chuva? Como assim chuva? Nunca nem choveu", você já parou pra pensar nisso? Doideira. Então Noé seguiu as instruções ali, levando a família e tal, ele parou, choveu durante 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra, e aí depois ele ali teve a sorte de descer, e ele ficou muito feliz que ele pôde descer e desfrutar de novo da terra. E como uma forma de aliança que Deus fez com Noé, você sabe o que que Deus criou? Como arca, como uma aliança entre Noé e o próprio Deus? O quê? Ele fez o arco-íris. O arco-íris aqui, ó, não sei se você tá vendo, ó. O arco-íris, você sabia disso? Não, não sabia. O arco-íris, ele existe. Você vê, sempre que tiver chuva e sol, você vai ver o arco-íris. Sim, já reparei. Por quê? Porque é a marca da aliança que Deus fez com Noé. Ele fez um sinal e uma marca com uma aliança. O relato de que ele nunca mais, Deus nunca mais ia acabar com a humanidade através de água. Nunca mais Deus ia destruir a humanidade com água. Então ele fez essa aliança. Por que que as pessoas usam hoje para liberdade LGBT? Porque o inimigo, Satanás, ele pega tudo que Deus fez e contorce a história. Eles pegam o arco-íris e falam: "Não, o arco-íris é LGBT, porque você pode ser todas as cores". Mas se você for ver o significado de arco-íris é o quê? É a aliança que Deus fez entre Noé. Por que que é arco-íris? É porque toda vez que chove, tá sol,
Você vê aquela unidade se formando, porque Deus destruiu a terra com água, com a chuva, né? E aí Deus, toda vez que você vê, você vai se lembrar dessa história. Senhor, eu lembro da sua promessa que você fez, que você nunca mais vai destruir. Então a terra, ela nunca mais vai ser destruída com água. Então, se alguém já falou com você que a terra vai ser destruída com água, tá ouvindo? Tô. Destruída com água, isso não existe, porque o Senhor falou que nunca mais ia destruir a terra com água. Então, pode ter até catástrofe e tal, mas é por causa do ser humano, né? O ser humano, ele Nunca tinha ouvido falar desfaz disso. a natureza. Pois é, isso está escrito na palavra. Por isso que eu falo, o conhecimento é a chave para a gente entender o fundamento de tudo nessa terra, né? E se você vê a terra, o mar, invadindo algumas cidades, é porque aquela cidade invadiu o território do mar. Uhum. Entendeu? Então não é o contrário. Então Deus, ele colocou limites no mar para que ele não. Se você ler lá na criação do mundo, Deus, ele colocou limites sobre o mar e nesse limite o mar não passa. Ok. Entendeu? Então ali, lembrando do arco-íris, que foi a aliança ali que ele fez por obediência e gratidão que Deus fez ali pelo Noé, tá? Ok. E a história de Abraão ali, depois que veio, né, toda essa parte ali, as descendências se passaram, né, veio Noé, passou, eles procriaram, porque antigamente as pessoas viviam mais de 1000 anos, elas viviam muitos e muitos anos, porque Deus ainda não tinha determinado um certo tempo para o ser humano, Uhum. entendeu? Então ali eles viviam por muitos e muitos anos, então eles viviam muitas gerações, né? Eles tinham muitos filhos, assim, absurdamente. E aí veio a história de Abraão, que aí ele veio da história de Ur dos Caldeus, que já, não sei, tem até história, músicas que cantam essa passagem, que Deus escolheu Abraão para ser pai de grande nação. Ele chamou Abraão para sair lá da sua terra, da sua parentela, que o próprio Deus mostraria a terra onde Abraão iria morar, onde Abraão iria ter a sua, porque Deus, ele prometeu para Abraão que ele ia ser um pai de muitas nações, né? E Deus, ele falou assim: sai da tua terra que eu vou mostrar aonde isso vai acontecer. E aí Abraão pegou tudo que ele tinha, a família dele todinha, é doideira, tá? Pegou tudo que ele tinha, a família, pegou os gados, os bois, tudo que ele tinha e saiu peregrinando pela terra sem direção, porque Deus falou que iria mostrar. Então ele ficou peregrinando durante muito tempo ali para poder peregrinando para poder ele, na verdade, ele andou por toda a terra que Deus prometeu para ele. Ele andou por toda a terra, só que ele não sabia. Ele já estava andando, peregrinando pela terra que Deus prometeu, aonde o Senhor ia dar aquela terra por herança dele, toda a geração dele, só que ele não sabia. Então ele ficou peregrinando ali o tempo inteiro, andando, né? E ele pediu para que ele deixasse todas as parentelas. Só que teve uma desobediência de Abraão. Uhum. Deus, ele falou: saia da tua terra, da onde você mora hoje, e da tua parentela. Sabe o que ele fez? Ele saiu da sua terra, da tua parentela, mas levou um parente com ele e a família dele, que foi Ló, primo dele. Ele amava muito esse primo dele, ele quis levar junto para receber a promessa. Só que Deus, bondoso, foi lá e falou: não, eu chamei você para isso. Então, aí eles se separaram ali, houve uma confusão, eles tiveram que separar. Ló escolheu uma cidade e Abraão escolheu outra, e aí Abraão foi seguido a sua promessa ali, né? E o que aconteceu? Abraão enfrentou seus desafios, porque Deus, ele prometeu filhos, mas até uma certa idade, Abraão não tinha filho nenhum. Ele tinha riqueza, ele tinha terras, ele tinha propriedade, ele tinha tudo, mas ele não tinha filhos. E o que Deus prometeu para ele? Um filho. Ele prometeu uma geração de multidão. Deus, ele prometeu uma grande nação. Mas como você vai ter uma grande nação se você não tem nem filho? Verdade. Pois é, então ali ele enfrentou muitos desafios por muitos anos e anos e anos de espera e nada aconteceu até que um dia Sara, eu já contei essa história para você na semana passada, né? Sim. Sara foi lá, pediu, que é onde se separou Ismael com Isaac. Olha só que doideira que aconteceu. Eu penso assim, o fruto da desobediência do ser humano, ela é tão pesada,
que Dá não é só consequências bem a pesadas. muito pesadas, muitas pessoas morreram por causa dessa desobediência de Abraão. Muitas pessoas morreram, muitas Ainda pessoas morrem até morreram, agora, né? morrem até hoje. Morrem até hoje por causa dessa desobediência. E nós, às vezes, nossas desobediências vão de geração a geração dos nossos filhos, dos Gerações, nossos netos. exatamente. Por isso que hoje, quando a gente tem o conhecimento da palavra, a gente toma mais cuidado com as nossas decisões, Uhum. né? A gente toma cuidado das nossas decisões, das nossas atitudes, o que fazer, o que não fazer, o que a gente vai ensinar para os nossos filhos, o que a gente vai dar de melhor relevância para eles, não andar nos mesmos caminhos errados que nós andamos no passado, né? Então, aqui Abraão sofreu tudo, e o que aconteceu? Deus, ele foi lá e abençoou, depois de todas as desobediências, passou o tempo, eles já estavam velhos, eles tiveram um filho na sua velhice, onde a mulher já não tinha mais os seus costumes, que é o quê? A menstruação, é Uhum. ter o ciclo ali funcionando, ela já não existia mais, mas Deus foi lá e abençoou Sara e Abraão com seu filho Isaac, né? E chegou um certo tempo, Isaac já estava grandinho, Deus pediu o seu filho e como sacrifício. Imagina só, você tem uma promessa que seria pai de nações, você tem um único filho, que tinha o Ismael, mas Ismael sumiu no mapa, você tem que sacrificar seu filho da promessa. Você já pensou nisso? Não, credo. Nem dá nem para Você já pensar. pensou? Você tem 4 filhos. Imagina Deus pedir para matar ele, Eu não sei. entregar para ele. Você Uhum. entregaria? Meu Deus, eu não quero nem pensar nessa solução. Não, mas assim, de verdade, você entregaria? Eu tenho certeza que não. É, difícil. Então, o que que aconteceu? Abraão foi lá, obediente, pegou essa criança, foi lá e quase, na hora que ele estava com o machado para matar, eu acredito que eles estavam chorando muito. Eu não tenho, assim, eu não tenho Ah, sangue frio, eu tenho certeza que eles choraram. E claro. aí Deus mandou e Deus proveu na hora um carneiro ali no lugar para sacrificar, né? E Abraão, passado esse tempo, cresceu, né? Isaac cresceu e tudo, e Abraão morreu em paz, né? Ele confiando nas promessas que Deus faria. E esse capítulo ele destaca muito a importância da fé e da obediência, mesmo em situações difíceis. Mostra que Deus ele sempre cumpre as suas promessas, mesmo quando a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não está vendo luz no fim do túnel. Deus ele promete e ele cumpre. Pois é. Eu não sei se você sabe, mas Deus ele te entregou uma promessa naquele evento, você lembra? Sim, lembro. É. Tem até o vídeo, graças a Deus que eu gravei, né? Graças a É bom Deus, que que eu não você. lembrava nem do metade quando eu saí. Pois é, e por que que eu sempre gravo essas coisas? Porque eu tenho que me lembrar daquilo que o Senhor me prometeu para que eu não caia no mar de esquecimento. Porque o Senhor vai fazer de nós grandes pessoas aqui nessa geração, né? Depois você escuta várias vezes ali o Senhor te falando, te direcionando ali para você, que Ele falou, que Ele te prometeu, tá? E aí, dando continuidade, nós temos Isaac, né, que é filho de Abraão. Isaac ele casou com Rebeca. Rebeca ali foi amor à primeira vista. A história é bem legal, vale a pena você ler, assim, parece até um romance. E Rebeca foi assim uma escolha, foi um casamento arranjado, mas Isaac amou ela à primeira vista, e ali eles tiveram 2 filhos gêmeos, que é Esaú e Jacó. Eu também já contei a história mais ou menos para você, mas é bom já ter noção dessa história, porque quando eu te conto de novo, você lembra do que eu falei. Ou você Exatamente. não lembra? Sim. Lembra, né? Esaú e Jacó foram gêmeos, ali Jacó segurou, nasceu agarrado no calcanhar Do de irmão dela. Esaú, o mais velho, né? E só que o que aconteceu? Eles cresceram e Esaú, que era o primogênito, ele desprezou o seu direito de primogenitura. E antigamente, a primogenitura era a coisa mais importante de uma família, Pois é. né? Era a coisa mais importante, era algo assim que mata e morre por isso. Uhum. Era algo muito relevante nos reinos, né? Nos reis aqui na França, na região europeia, os reinos eles eram muito conhecidos e relevantes porque o primogênito era o rei. O primogênito tinha o direito do rei. O primogênito, ele sempre tinha um lugar especial, tá? Então, eles levavam muito a sério antigamente na primogenitura. Então, o que que aconteceu? Esaú desprezou e perdeu trocando por um prato de lentilha. Esaú, ele era caçador.
E Uhum. por ele ser caçador, ele voltava com muita fome às vezes, e ali, Jacó, naquele dia, ele tinha feito um prato, uma comida, eles falam que é lentilha, né? E Esaú estava com muita fome, e aí Jacó, espertinho demais, virou e falou assim: Não, você quer esse prato de lentilha? Eu te dou, mas me dá sua primogenitura no local. Aí eu fico pensando assim: o cara deve estar com tanta fome que ele falou assim: Ah, então tá bom, pode ficar. Pode ficar, que eu Isso. não quero isso, não, me dá logo esse prato aí que eu tô morrendo de fome, me dá logo. Porque ele não deu significância para aquilo que era importante, e ali ele perdeu, ele desprezou a sua primogenitura. E aí Jacó, como um bom sabedor, foi lá, pegou essa primogenitura, porque é, ele levou isso a sério, e o que ele fez? Ele com sua mãe Rebeca, né? Sua mãe Rebeca, enganou seu pai, porque o pai dele, que era Isaac, já estava muito velho. E Isaac, ele tinha seu filho preferido, que era Esaú. Uhum. E por ele ter o filho preferido, ele queria derramar todas as bênçãos sobre esse filho, e Jacó ficava com nada. E aí, o Uhum. que aconteceu? Isaac Rebeca e Jacó foi lá se vestir. Você tem que ler a palavra. Nossa, vi uma borboleta aqui linda, azul. Gente, que coisa linda! Meu Deus! É uma libélula. Que linda! Desculpa. E aí, eles enganaram, porque o irmão dele era mais peludo, então ele foi lá, pegou pelo, colou no Meu corpo Deus. para enganar o pai, porque o pai tava cego, né? Uhum. E aí Isaac, ele colocou o cheiro do irmão dele nele, porque o irmão dele caçava, então ele possivelmente tinha uma caatinga fedorenta, catingou todinho, foi lá, porque nos últimos dias de Isaac, ele foi lá e falou assim: chama o meu filho fulano, que eu vou lá, vou abençoar ele, vou derramar as bênçãos sobre ele, para que eu possa morrer em paz. Aí foi lá no Jacó, no lugar de Esaú, recebeu toda a bênção, e ele derramou tanta bênção sobre Esaú, entre aspas, que não sobrou nada para Jacó. Meu Só que, Deus. só que quem que estava recebendo, na verdade? Era Jacó. Jacó. E Esaú estava voltando da caça, quando voltou para aí, cheguei para o Senhor me abençoar e tal, 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 derrama suas Meu bênçãos. Ele, Deus. ué, eu acabei de derramar todas as bênçãos sobre você. E aí o irmão descobriu que tinha sido enganado. E aí o que, que aconteceu? Jacó já não tinha nenhuma bênção mais para derramar, derramou a sobra das coisas ruins. Meu Deus. E aí Esaú ficou com muito ódio de Jacó, e eles se separaram ali, teve uma divisão entre irmãos, né? E Jacó, ele era praticamente um rejeitado e uma pessoa que era falcatrua, né? Uhum. E ali passou o tempo, né? Jacó ficava fugido por causa do irmão. E aí, durante essa jornada aí de volta à Terra Prometida, Jacó lutou com Deus e recebeu um nome novo. O que que aconteceu? Tem até várias músicas. Cada Bíblia interpreta. Uns dizem que Jacó lutou com Deus e outros dizem que Jacó lutou com anjo. Eu ouvi muito falar de anjo, né? Também ouvi Existe um falar lugar, Jacó teve uma visão, e naquela visão, o que que aconteceu? Deixa eu ver se alguém quiser entrar aqui, rapidinho. Ok. Acho que ninguém. Ah, não, estamos só nós aqui. Tá Uhum. certo. Opa, cadê? Aqui. Então, Jacó ali, se tiver cansativo, você me fala, viu? Às vezes eu falo lento, mas é só para te explicar. Você tá conseguindo entender? Sim, estou a entender. E aí ali aconteceu que Jacó, ele indo para a terra prometida, que era de Israel, né? Que de Israel não, de Abraão, que Deus já tinha prometido. Nessa ida e vinda ali, Jacó teve uma visão de uma escada muito grande e os anjos descendo e subindo, levando as bênçãos. Descendo e subindo, ele teve uma visão ali real. Só que era uma visão real. E aí os anjos assim descendo e subindo com as bênçãos, e nada ali para Jacó. Jacó falou assim: que é isso? Eu também quero. Dá licença aqui. Pegou o anjo ali e o anjo querendo subir, e eles começaram a lutar, e o anjo feriu Jacó na sua perna e ele ficou manco. Ele ficou com uma ferida ali na perna, ele ficou manco por causa dessa luta, né?
E ali, Deus ele dá uma bênção para Jacó e troca o nome dele de Jacó para... Como é que é? Oi? Qual é o nome novo do Jacó? Israel. 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 Por que hoje o nome de Israel é Israel? Por Caso causa de Jacó. Jacó. Sim. Então, desde esse dia que ele lutou com o anjo, lutou com Deus, né? Ele deixou de ser Jacó, o trapaceador, para ser o Israel, aquele que luta com Deus. Né? O significado de Israel significa aquele que luta com Deus. Então, essa história mostra como Deus transforma as pessoas, né? Mesmo com os erros do humano, porque Jacó também ali foi... Não, e depois você vai entender a história de Jacó, que ele ali foi enganado pelo sogro, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, assim, vale... Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que ler, porque eu tô te dando um resumo do resumo. Mas quando você lê profundamente, você vai falar, caraca, não imaginava que tinha tanta riqueza de detalhes assim na palavra. E tem coisa também que não vai entender nada, porque é uma doideira. E aí, e aí passando, né, Jacó ali, ele casou com Lia, que foi enganado pelo sogro. Jacó, ele era apaixonado esqueci o nome da esposa dela. Ai, meu Deus. Era Lia e, putz, esqueci o nome. Mas enfim, ele teve duas esposas, né? Uma ele era apaixonado e a outra ele foi enganado pelo marido, pelo sogro, enfim. E aí tiveram os 12 filhos com as duas esposas. Só que a esposa que ele amava foi José e foi Benjamim. Esses dois filhos preferidos de Jacó. E os outros teve filho com Lia, que era a filha que ele não amava, que foi enganado pelo sogro. E aí eles tiveram José e Benjamim. José era o mais velho, né, de Benjamim. E aí José era o filho predileto ali de Jacó. E por ser predileto, ele gerou muito ciúme entre os irmãos. E por ter gerado esse ciúme entre os irmãos dele jogou José numa cova e falou, não, vamos deixar ele morrer. Só que eles se arrependeram, foram lá, não, vamos fazer isso não, porque o sangue dele vai correr sobre nós, vamos vender ele. Vendeu ele como escravo, né, para qualquer pessoa que estava passando ali, vendeu por uma mixaria e vendeu seu irmão ali, porque ele sempre teve muitos sonhos. E os irmãos ficavam putos da vida ali, porque nos sonhos que ele contava para os irmãos, por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente conta os sonhos, né? Ele contou os sonhos e o sonho dizia que José seria mais importante do que os irmãos. E ali os irmãos ficaram enfurecidos e fizeram isso com ele, né? E aí a gente tem toda uma estrada, não sei se você conhece a fundo a história de José, você conhece? Não muito. Pois é, José, ele era um homem muito obediente a Deus, então ele teve ali, além de ser vendido como escravo, chegou um tempo que ele foi relevante, ele começou a ser os melhorzinhos dos escravos, tá? Ele começou a ser, ele tinha a chave da cadeia de onde ele estava. Ele era escravo, mas ele tinha a chave. Ele era o governante da escravidão. Ele tinha a chave e ele tinha confiança, as pessoas confiavam nele, ele era certo, correto. E aí ele foi na casa né, ele enfrentou algumas dificuldades porque ele foi acusado pela esposa de Potifar, né, ele cuidava da casa de Potifar, que era um grande relevante do rei, ali esse Potifar, e a esposa dele tentou seduzir José, porque José, ele tinha uma aparência muito bonita. Então a Bíblia mesmo fala que José tinha uma aparência assim incrivelmente linda. E aí a mulher quis seduzir, a esposa de Potifar, quis seduzir José. José não caiu nas tentações e foi expulso ali da casa. E a mulher fingiu, enganou o esposo dela, falando que ele tinha abusado dela. E aí ele voltou para a cadeia de novo, sofrendo ali mais uma injúria e voltou para a cadeia. E naquela cadeia ali, ele se tornou relevante de novo e as pessoas começaram a ter sonhos ali e ele dentro da cadeia, calabouço, como é que chamava, não sei, ele começou a interpretar todos os sonhos das pessoas que estavam ali dentro, e ele foi conhecido como intérprete de sonhos ali, né? Só que aí teve um dia que ele falou, poxa, ninguém mais lembra de mim,
E aí um dia um copeiro subiu lá para casa do rei, ele saiu da cadeia e foi para o rei, voltar a trabalhar lá no rei, e o rei do Egito, o rei do Egito, ele teve um sonho e ninguém chamou mago, chamou vidente, chamou espiritismo, chamou todas as regiões que existiam na face da terra. Eles, até de muito longe, eles chamaram para interpretar esses sonhos e nada, ninguém conseguia. Ninguém conseguia trazer. Até que um dia lembraram-se de José dentro da cadeia e aí deram a chance de José interpretar o sonho do rei. E aí o que aconteceu? José interpretou tudo o que aconteceu, que aí eu vou contar mais ou menos o sonho, como foi, porque o rei ele sonhou com vacas gordas e vacas magras, e aí ninguém estava conseguindo interpretar, e aí José trouxe uma interpretação diretamente de Deus, que era que estava vindo um tempo de muita bonança, mas também depois dessa bonança viria um tempo de muita escassez, de pouco dinheiro, de pouco recurso, de pouca comida, né? E aí ele falou que teria que ter alguém que administrasse bem esses recursos para que nada faltasse, né? E aí o que aconteceu? José foi destinado a governador do Egito. Então, de, de preso, ele se tornou governador do Egito. Então, muitas terras distantes vieram para o Egito para se alimentar, né? Porque chegou um tempo que veio a bonança, muita bonança, mas depois veio a escassez. E aí vieram muitas pessoas de fora, e nessa vinda veio os irmãos de José. Olha só, que viveram eles. Meu Deus. O destino não falha. O destino não falha. E aí, automaticamente, o que aconteceu? José foi lá, reconheceu os irmãos dele, ele chorou muito sozinho, chorou, perguntou do pai dele, enfim, até que trouxe toda a família dele para o Egito, e aí ele perdoou os irmãos, né? Viu o pai de novo, viu seu irmão Benjamim, enfim, viveu ali o restante da vida ali no Egito e pediu para que o seu corpo, porque José lembra da promessa que foi derramada sobre Abraão, que era o quê? A terra prometida. Lembra que Deus prometeu a Abraão? José sabia dessa promessa. E ali o que aconteceu? José morreu, reafirmando que Deus cumpriria essa promessa de levar o povo de Israel de volta à sua terra prometida. E essa história, ela é muito sobre perdão, providência divina de confiança com Deus. Ai, mas tenho... Oh, pera. Eu tô ouvindo. Pode falar? Quer perguntar alguma coisa? Não, então, porque a senhora, tem uma senhora que foi para a casa limpar uma casa de uma senhora, só que ela não tem chaves, e a senhora, espera aí, ela consegue abrir a porta à distância. Eu não lhe dou a chave, porque ela mora em 93, é longe. E se um dia ela não puder vir, assim, pelo menos eu tenho a chave e eu posso ir fazer. Entendes? Então ela tinha tentado ligar, mas eu já lhe mandei mensagem. Alô? 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 Estás-me a ouvir? Sabrina? Oi, eu tô. Estou a falar contigo. Ah, tá, achei que você tava falando na ligação. Não, eu não estava a falar contigo. Disse a ela que eu não podia abrir aqui a conversa, mas espera. Já estamos terminando. Porque eu costumo levar até lá, mas eu disse a ela para ela ir lá diretamente, que a senhora ia lhe abrir a porta. Sim, estou a ouvir, podes falar. Até aqui você entendeu? Porque nós terminamos aqui a história de Gênesis, né? Que termina Aquela. a história de José, né? Que José morre ali reafirmando que Deus ele cumpriria sua promessa de levar o povo de Israel, que é o povo né, a descendência ali de Israel, para ter a terra prometida, né? Sim.
E aqui eu quero deixar alguns ensinamentos, né? O que o livro de Gênesis nos ensina, as importâncias, né? Que o mundo nos leva com relação ao Deus, né? Aprendemos que Deus, ele é o Criador, que ele que fez o universo, a Terra, tudo que existe aqui dentro, fora desse global aqui do planeta Terra, tudo foi ele que criou. As galáxias, os outros planetas, tudo foi ele quem criou, né? E isso nos lembra muito que o valor que isso tem, né? O significado que isso tem. E também que Adão trouxe o pecado junto com Eva, eles obedeceram a Deus. Isso trouxe sofrimento e separação entre Deus e a humanidade. Toda essa época, as pessoas não tinham livre acesso, assim como eu tô tendo com você. Sabe quando eu paro que agora eu posso orar e falar com o próprio Deus? Antigamente não podia ser assim. No próximo, lá em Êxodo, mais para frente, eu vou te explicar um pouco melhor o porquê. Mas antigamente as pessoas não falavam com Deus assim, elas tinham que sacrificar para falar com Deus. Elas tinham que matar algum animal, ter sangue para poder falar com Deus. Entendeu? E aí nós vemos que o pecado ele nos trouxe essa separação entre Deus e o homem, e sofrimento, dores e tristeza e 300 milhões de coisas, maldições, doenças, né? Tudo isso aí que houve através do pecado, Então né? era preciso um sacrifício para ter acesso a poder falar com Deus. Exatamente, seria necessário um sacrifício, alguém, na verdade alguém não tinha ninguém digno na Terra, mas eu precisava sacrificar um animal puro, um animal bom, sabe? E não podia ser qualquer animal, não é uma galinha qualquer, cada sacrifício tinha uma especificação. Tinha que ser Para o você melhor, conseguir. né? Cada animal era para alguma coisa. Entendeu? Então, era uma doideira. E aí, aqui no livro de. Por isso que veio Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele se sacrificou como um cordeiro vivo. Por quê? Precisava de um sangue puro, um sangue inocente, um sangue verdadeiro, um sangue que não tinha pecado. Um sangue sem pecado, sem mancha, para poder reconstituir a intimidade com o Senhor. Ok. Isso a gente vai vendo mais para frente. Então, ali no de Gênesis, a gente entende que Deus criou tudo, que veio o pecado, a humanidade, todas as tristezas, enfim. Veio Noé, Deus destruiu tudo, mas Noé aí teve a sua família salva, que aí depois da descendência de Noé veio Abraão, depois veio Isaac, veio Jacó, veio José, né? Noé confiou em trazer a arca, salvou alguns animais, não foram todos que foram salvos, né? Por isso que a gente vê resquícios de dragões, de dinossauros, porque existia mesmo naquela época, entendeu? Existia naquela época, mas aí Deus trouxe, destruiu tudo e morreu todo mundo. Deus escolheu alguns animais para poder sobreviver até hoje, enfim. E aí José enfrentou Abraão, foi obediente ali, entregou seu filho, mas ao mesmo tempo não entregou. José enfrentou suas injustiças, mas confiou que Deus ele poderia transformar. E Gênesis nos ensina que Deus ele tem um plano para a humanidade, né? Ali a gente já vê como se Deus estivesse dando uma nova chance para a humanidade, né? Que através ali de Jesus já dá alguns requisitos da vinda de um Salvador, né? E mesmo em tempos difíceis, o livro nos desafia a confiar em Deus, obedecer em sua vontade, viver com esperança e propósito nessa vida vindoura que nós estamos hoje. Esse aqui foi o capítulo de Gênesis. No próximo eu já deixei aqui mostrando que vai ter Êxodo. Êxodo é um pouco mais complexo, mas vai dar certo. O início da Bíblia ele é bem complexozinho mesmo, mas é necessário aprender, né? Sim. E é isso, Maria. De hoje, eu queria que se você puder fazer, né, as tarefas para você aprender, aplicar. Eu acho que você já está corrida, já está quase na hora de você ir, né? Mas espero que você tenha aprendido hoje. Descansa seu coração, confia nele. Nós tivemos hoje práticas de confiança e obediência ali. Confia no Senhor, que tudo mais ele fará na sua vida, tá bom? Verdade. Ok. Como é que se passam